final e também, né, o desfecho triste daquela menina de 10 anos que se afogou. Eu vou falar sobre isso, eu tenho muita coisa para falar sobre isso, aí vai sobrar para todo mundo, porque eu acho que as coisas, quando eu falo, né, eu não sei, a gente fez a matéria com a mãe. Aí eu não sei se ela tem um telefone, se por acaso ela estiver assistindo, liga pra gente que eu queria conversar com ela, porque eu tenho algumas coisas a dizer, eu vou dizer a hora que a gente mostrar isso aí, porque não houve, ela se afogou, tá? A informação, o inquérito constatou que não houve agressão, né? Violência sexual, absolutamente nada. Ela foi brincar próxima ao córrego e caiu, não sabia nadar e, infelizmente, a vida se foi. E a mãe só foi encontrar a filha pouco tempo depois, o corpo dela boiando sobre a água. E aí, na hora que a gente mostrar a matéria, mas eu já vou antecipando algumas coisas, né? Eu postei isso no meu Facebook. Aí eu fico pensando, sabe? Não quero jogar responsabilidade em absolutamente ninguém, mas a criança, ela saiu para ir para a escola, né? Ela chegou na escola, as portas estavam trancadas, não avisaram que haveria greve, porque eu tenho plena convicção de que se a família fosse avisada que teria greve, a mãe, ela não ia deixar a menina sair de casa. Então, provavelmente a mãe foi para o trabalho e pensava que a filha estava na escola. Só que a escola estava de greve e a mãe não sabia, porque a paralisação relâmpago, né, ninguém sabe. E aí, quando a mãe voltou, aí ela deu a falta da filha, depois do horário da escola. E aí ela viu a filha pela manhã, saindo sorrindo, e depois ela se encontrou com o corpo da filha sobre o rio. Aí você fala assim, a culpa é de quem? De todos nós, né? De todos nós, talvez. De todos nós. Primeiro, porque, infelizmente, hoje, devido à necessidade, os pais têm que ter 2, 3 empregos para manter as contas em dias, né? Segundo, a responsabilidade do poder público, que deveria ter ali pessoas em locais de risco, cuidando da vida das pessoas, né? Terceiro, eu acho que esse pessoal que fez essa mobilização, essa greve relâmpago e não avisou ninguém, se eles tivessem avisado, eu tenho plena convicção que a mãe não deixaria a filha sair. Penso eu, né? E aí o pessoal está querendo jogar a culpa na polícia, porque a polícia está de greve. Já existe, já há muito tempo, né, uma coisa que a pessoa só é considerada desaparecida depois de 24 a 48 horas, não sei. Então a polícia, ela só investiga e ela vai procurar passado esse tempo, né, porque é o tempo que presume-se que a pessoa tenha sido vítima, tenha fugido, tenha desaparecido. Sempre foi assim e vai ser assim. Agora, o que me chama a atenção, né, é o fato de essa greve relâmpago, ou paralisação relâmpago. Aí, o que nós vamos dizer para a mãe da menina, hein, rapaz? Não, vai entrar na estatística de que mais uma pessoa esse ano perdeu a vida. Mas o que a gente vai falar para a mãe dessa menina? Né? O que a gente vai falar para a mãe dessa menina? Então, eu fico pensando na forma como as coisas são conduzidas no Brasil, e sempre é o pobre e sempre é o cidadão que paga o preço, seja pelo abuso ou pela omissão do poder público. E a omissão também de alguns segmentos, né? Porque se houve a paralisação, ela teria que ser comunicada aos pais, teria que ser comunicado. O que custava mandar um bilhetinho? A partir de amanhã não tem mais aula por tempo indeterminado. A mãe acreditou que tinha aula, mandou a filha foi, encontrou o portão fechado, o que aconteceu eu não sei, daqui a pouco vai falar no inquérito, né?
Mas eu tenho a plena convicção de que se a mãe soubesse que não haveria aula, levaria a filha para o trabalho, faria qualquer coisa, menos deixaria a filha na rua. Porque a menina tem 10 anos e ela, se fosse para acontecer alguma coisa, tem sábado, tem domingo, poderia acontecer. Não, aconteceu justamente no momento em que a menina foi para a escola e depois disso o desfecho foi o pior que a gente poderia esperar. Agora vai contabilizar isso na conta de quem? É porque uma coisa é certa, daqui uns dias os professores ou os educadores vão ceder, porque eu sempre falo que a greve ela tem dois lados, tem o governo que endurece e a categoria que é irredutível. Com o passar do tempo, o movimento vai perdendo a força. Aí, em algum momento, eles se acertam, isso é histórico. Eles vão se acertar, os professores, os educadores vão voltar a trabalhar. O governo vai voltar a ficar tudo bem. E a mãe dessa menina, como é que ela vai ficar? Né, Neves? Como é que a mãe dessa menina vai ficar? Quem vai assumir a responsabilidade? Aí eu pergunto, será que esse pessoal que está acampado lá na Câmara visitou a mãe da menina porque ela era uma aluna? Será que alguém foi lá na casa da mãe levar solidariedade, levar apoio, conforto, alguma coisa? Não. Foram para a rua, estão acampados lá na Câmara, não tem mais absolutamente a possibilidade de resolver a coisa, porque eles endureceram, disseram que só saem da Câmara Municipal se o prefeito Paulo Garcia for conversar com eles. E aí eu aplaudo o prefeito Paulo Garcia, que disse que não vai conversar. Eles têm que se entender com a secretária de Educação, Neide Aparecida, que sempre se mostrou aberta ao diálogo. Então, essa coisa é a mesma coisa do sequestrador dizer que ele só se rende se vier imprensa, helicóptero, não sei o que, não. Os educadores, eles têm que seguir a linha, pelo menos aquilo que eles nos ensinam. Eles têm que conversar com a secretária. A secretária ela é responsável pela pasta. No ano passado, o governador Marconi Perillo fez uma lambança, porque Tiago Peixoto, ele era o secretário de Educação. Houve a greve, aí mandaram o José Vec conversar com os grevistas. Tiraram a autoridade do Tiago Peixoto, né? E abriu um precedente para que qualquer outra mobilização que houver, eles não falam mais com quem é responsável pela área. Então, minha admiração, porque eu acho que estamos cheios de falsos políticos, critico quando tem que ser criticado, elogio quando tem que ser elogiado. Essa postura do prefeito Paulo Garcia de dizer que tem que conversar com a secretária de Educação está corretíssimo. Se ele receber esse pessoal lá, se eu fosse a secretária, eu pediria demissão. Eu pediria demissão, na hora. Então, assim, vamos fazer as coisas dentro de uma lógica. A secretária de Educação, ela é a pessoa que responde pela área de educação. O prefeito, ele é a pessoa que a secretária deve se reportar a ele e aí conversar com o pessoal que está em mobilização. Não tem essa história de ocupar a Câmara e falar que só sairemos daqui se o prefeito conversar conosco. O que eles vão dizer para o prefeito, o que o prefeito vai poder dizer a eles que o secretário já não disse? Então, assim, ceder é igual tem aqueles filmes americanos e até mesmo a nossa polícia, ela tem isso, né? Quando existem ações iguais a essa, não negocia. Quer conversar? Desocupa a Câmara. Depois nós vamos conversar. Aplaudo a postura do prefeito Paulo Garcia, discordo de muitas coisas, mas nesse ponto eu aplaudo.
e também aplaudo a postura do secretário de governo, Osmar Magalhães, da secretária de Educação, Neide Aparecida, de que o diálogo ele tem que existir. Agora, algum dos lados tem que ceder, né? Porque o pau está comendo, o pau está quebrando. O Brasil inteiro as coisas estão quebrando. Ontem, lá em São Paulo e no Rio, até que enfim alguém tomou alguma providência. Agora, lá, pelo menos no Rio e em São Paulo, quem depredar patrimônio público, antes só ia responder, ia lá fazer um BO. Não dava nem meia hora de delegacia. Agora, quem depredar patrimônio público é 8 anos de cadeia. É crime. E com 8 anos de cadeia. É assim. Vamos endurecer? Vamos endurecer. Agora eu entendo os lados, porém, a gente pode renunciar, jamais ser submisso. E o Brasil ficou submisso a uma legião de pessoas que foram às ruas sem saber o que elas queriam. E aí, desse movimento todo, o medo tirou as pessoas das ruas e agora ficaram os black box e esse pessoal promovendo esses atos de vandalismo. Então, parabéns ao prefeito, parabéns à secretária, parabéns ao secretário Osmar. Eu acho que o professor está me ouvindo, ele deve estar indignado comigo. Mas imagina você na sala de aula, você tem um problema com o aluno, aí o aluno vira para você e fala assim, não conversa com você não, só conversa com a diretora. Aonde que vai a moral do professor? Então, a gente tem que ter equilíbrio. A gente não pode jogar só para a torcida, não. Podia fazer um discurso politicamente correto e dizer que os professores, o pessoal da educação está correto e que a prefeitura isso e aquilo. Não. Você não pode impor condições para um diálogo. Você tem que buscar esse diálogo. E a primeira forma é você ser cidadão. O plenário da Câmara não é lugar para o pessoal se acampar, não é lugar para o pessoal invadir, porque é um exemplo que a gente está dando para essa nova geração que está vindo aí pelo Brasil. Já lutamos muito no Brasil para chegar à democracia, e não vai ser lutando como nós lutávamos no regime de exceção que a gente vai criar uma nova democracia. A gente tem que pegar essa que a gente tem e fazer dela uma coisa que favoreça ao povo, mas não nada de intolerância, porque a intolerância não leva a lugar nenhum. Reitero, parabéns ao prefeito Paulo Garcia, e quem tem que responder pela pasta e negociar é a secretária Neide Aparecida. Se eu estivesse no lugar dela e se o prefeito fosse até lá, eu levaria minha carta de demissão na mesma hora, porque se eu não sirvo para negociar com aquelas pessoas que, teoricamente, eu estou coordenando, eu sirvo para quê? Para ser menino de recado? Então, vamos pensar melhor sobre isso, para que a gente possa estabelecer regras no Brasil e que essas regras sejam seguidas. Lá em São Paulo, no Rio, agora já tem essa coisa lá. Lá é lei. Fez quebra-quebra, a polícia prendeu, 8 anos de cadeia. Antes não, antes ia lá, fazia um BO, ia para casa. Não dava nada. Agora dá 8 anos de cadeia. Eu tenho certeza que o pessoal que quebrava vai pensar 2 vezes antes de quebrar. Na hora que colocar um na cadeia lá com 8 anos, aí o cara vai pensar 2 vezes, né? A menos que seja um cara que já frequenta lá os presídios, né? Aí ele só volta para casa, né? Mas eu acredito que não. Acredito que não. Eu vou para o intervalo. Depois do intervalo, a gente tem aqui essa questão da Câmara, essa notícia complicada, difícil, né? Da menina que ela, mais ou menos 15 dias, se afogou, e também um retrato falado, né? Que Angelita, ok. Agora, 12h51, conosco ao telefone, a Angelita.